Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos à TV Araxá Educa. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Dayana. Falo agora com o nível 1. A nossa aula de hoje nós começaremos a ver aí alguns termos essenciais da oração. São termos que vamos analisar. Hoje analisaremos o sujeito. Bora lá? Antes disso, vamos retomar aí um conteúdo que vimos anteriormente, só para a gente relembrar. Vamos lá? Nós vimos aí nas aulas anteriores sobre locução verbal. Tá lembrado o que é? As locuções verbais são expressões constituídas por dois verbos, um auxiliar e outro principal. Este último, o principal, em forma nominal. A forma nominal do verbo a gente vê que é infinitivo, gerúndio ou então no particípio. Lembram aí dos exemplos? Eu usei o exemplo do verbo comprar, que no infinitivo, comprar. No gerúndio, comprando. O gerúndio geralmente vai trazer uma ideia contínua, de ação contínua, não é mesmo? E também o particípio, comprado. Comprar, comprando, comprado, certo? Vamos ver aqui em uma oração aí a locução verbal. Olha nosso exemplo. Eles devem iniciar os trabalhos a partir de amanhã. Vejam bem, devem iniciar. Dois verbos juntos, a nossa locução verbal. Devem é o nosso verbo auxiliar e iniciar é o verbo principal, que é ele que vai trazer o sentido que eu quero para a oração, certo? O verbo auxiliar sempre estará flexionado aí, concordando com o sujeito, com o tempo verbal, e o verbo principal estará em sua forma nominal, infinitivo, particípio ou gerúndio. Olha só, os verbos auxiliares são total ou parcialmente desprovidos de sentido próprio. Nas locuções, eles têm o papel de expandir a função do verbo principal. Olha mais um exemplo. Vou estudar bastante amanhã. Qual que é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal? Qual que traz mais sentido para essa oração? Vejam bem, vou estudar. O vou é o nosso verbo auxiliar e estudar o nosso verbo principal. Mais uma vez, aí no infinitivo, que o nosso verbo principal, ele não estará em uma locução verbal, ele não estará flexionado, ele vai aparecer em sua forma nominal, certo? E agora, para o nosso conteúdo, para a nossa aula de hoje, vamos analisar aqui algumas orações. Vamos juntos? Vejam a primeira. Paulo comprou uma bicicleta. Olha o próximo. Os meninos estão brincando no quintal. E por último, Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Voltando para o primeiro aqui. Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? O Paulo. Aparece o nome do Paulo, certo? Agora, os meninos estão brincando no quintal. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Agora, fizeram os doces da festa. Quem fizeram? Quem fez? Quem fizeram? Camila e Lorena. Quando eu pergunto quem ou o que ao verbo e eu vou ter como resposta o sujeito. Vamos analisar sobre isso? Olha só, o sujeito é aquilo
é aquele ou aquilo de quem se fala. Ou seja, o Paulo comprou uma bicicleta. De quem eu estou falando? Do Paulo. Quem comprou a bicicleta? Certo? Ó, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem organizaram a festa? Viram só? A gente tem que achar onde está o verbo para a gente analisar, perguntar o que ou quem. De quem eu estou falando? Do que estou falando? Olha só, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Olha, viu que modificou aí, mudou a posição dos nossos sujeitos? Vejam bem, quem organizaram? Os formandos e os professores. Agora nós vamos analisar que vimos aí que tem alguns tipos de sujeito, né? Eles podem aparecer aí ou não. Vamos ver quais existem? Os tipos de sujeito que nós temos? Temos sujeito simples, temos sujeito composto, temos sujeito oculto, o sujeito indeterminado e também o sujeito inexistente. Vamos analisar cada um deles, começando aí pelo sujeito simples. Vejam bem, quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de núcleo único, temos um sujeito simples. O que é o núcleo? O núcleo é a parte principal do sujeito. Vamos ver, Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou? Paulo. Eu tenho somente um núcleo. Vejam bem, os meninos estão brincando no quintal. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Qual é o núcleo do meu sujeito? Meninos, tirando o artigo. Olha só, é importante referir que um sujeito simples não é necessariamente representado por apenas uma palavra ou um termo flexionado no singular, que é o caso aqui dos meninos. Ó, Paulo, uma pessoa só. Os meninos são vários, mas o núcleo é um só, mesmo que a palavra esteja no plural. Então, nós temos aqui o sujeito simples. E agora, o sujeito composto, como que é isso? Vejam bem, quando o verbo principal de uma frase faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito. Perceberam? Ó, temos um sujeito composto. Olha esse exemplo. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fizeram? Camila e Lorena. E quais são os núcleos do meu sujeito? Olha, Camila e Lorena. Ou seja, eu tenho mais de um núcleo. Eu tenho um sujeito composto. Olha o outro exemplo. A professora e os alunos ensaiaram para a festa. Olha só, mais uma vez, eu tenho aqui um núcleo, professora, outro núcleo, os alunos ensaiaram para a festa. Então, temos aí mais de um núcleo, o sujeito composto. Lembre-se de não confundir que quando, lembra lá, os meninos estavam brincando, eu tenho um núcleo só, mesmo que eu tenha mencionado meninos no plural, mas eu tenho apenas um núcleo. Que é o que eu ia dizer. É importante dizer que um sujeito composto não necessariamente é um vocábulo no plural. Olha só, Camila e Lorena, eu poderia dizer a professora e o aluno, mas o verbo estará flexionado no plural. E o sujeito oculto? O que quer dizer a palavra oculta? Oculto, ó, aquele que não aparece na frase de forma explícita. E como é que a gente identifica? Olha só, chamamos de sujeito oculto ou sujeito
desinencial. Como é que eu vou identificar? Por que desinencial? A gente vai identificar através do verbo. Vejam bem, estamos muito orgulhosos de você. Bom, se estamos, quem estamos? Nós. Aparece o nós aqui? Ou poderia ser, eu e seu pai estamos orgulhosos de você, certo? Mas aparece aqui? Não. Então é o sujeito oculto. Mesmo assim, sabemos, né, de quem se fala. Olha só, deixei minha chave em casa. Quem deixei? O meu cachorro? Não, eu. Tá aparecendo eu aqui? Não aparece. Por isso chamamos de sujeito oculto, porque ele não aparece. Olha só, a desinência consiste em elementos do final da palavra que permitem identificar a pessoa verbal. Olha só, estamos, que pode ser nós, ou quando eu trato eu e seu pai, certo? Eu e sua mãe. Ó, deixei. Quem que deixei? Eu. Ou seja, se o verbo está flexionado, deixei, está flexionado em primeira pessoa. É a desinência do verbo que vai me ajudar a identificar. E continuando, compreender se a palavra é masculina ou feminina, singular ou plural, etc. Certo? E agora nós temos um sujeito indeterminado. Ó, estamos e deixei, dá para ver que são pessoas, são primeira pessoa, né? Deixei, eu deixei, primeira pessoa do plural. Estamos, nós estamos. Ó, eu falei errado. Eu é primeira pessoa do singular e nós, primeira pessoa do singular, agora, do plural. Agora o sujeito indeterminado, como é que a gente identifica? O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse tipo de sujeito, geralmente, é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, ou de verbos acompanhados da partícula ser. Como que funciona isso? Vamos aos exemplos. Esqueceram de trancar a porta. Ó, o verbo flexionado na terceira pessoa do plural. Esqueceram de trancar a porta. Eu não disse quem esqueceram, não é verdade? Por isso eu não tenho como determinar esse sujeito. Olha esse outro. Precisa-se de vendedoras. Eu não identifiquei quem está precisando de vendedores, não é mesmo? Se for em um anúncio, nós vamos saber que é de um estabelecimento comercial, de uma loja, não é mesmo? Mas precisa-se de vendedores. Se for somente uma placa em uma casa comum, a gente não vai saber o que tem ali para vender, não é verdade? Então a gente não sabe quem está precisando. E eu identifico assim com a partícula ser. E esse é o nosso sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente? Sujeito inexistente, professora? Não existe. Vamos ver? O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito. Vamos ver. E é acompanhado por um verbo impessoal. Vejam esse exemplo, ó. Nevou o dia todo. Se eu perguntar quem nevou, tem alguém que tenha nevado? Eu não consigo nevar, infelizmente, eu não sou let it go. Ou seja, nevou é um verbo que diz respeito a fenômenos da natureza, ou seja, é impessoal, certo? Então, eu não tenho um sujeito nessa frase. Agora, olha esse outro exemplo. Faz 3 anos que estou nesta escola. Olha só, o verbo fazer, quando se trata de tempo decorrido, pode ser minutos, segundos. Ele sempre estará no singular. Pode ser 3 anos, 10 anos, 1000 anos atrás, ele sempre estará
no singular. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Nesse caso de faz 3 anos, né? Quem faz 3 anos? Pode ser que eu estou falando de mim no restante da frase, mas aqui nessa primeira oração eu não tenho um sujeito, que faz 3 anos. Faz 3 anos, pronto. É impessoal, certo? Agora, estudo nessa escola. Aí sim, através do verbo, eu vou identificar quem é o sujeito, não é mesmo? Ó, os verbos impessoais não são acompanhados por sujeito e podem indicar fenômenos da natureza, tempo decorrido e existência ou acontecimento de algo. Por exemplo, o verbo haver no sentido de existir também não é flexionado e também vai aparecer aí em orações sem sujeito, em orações de sujeito inexistente, certo? E agora nós vamos exercitar o nosso conteúdo da aula de hoje. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre o sujeito. O sujeito é um termo essencial da oração. Vamos lá? Como se classifica o sujeito da oração? Olha a nossa oração. As professoras estão em reunião. Estão em reunião. Quem estão em reunião? As professoras, certo? Identifiquei aqui o sujeito. E qual é o núcleo? Ou quais são os núcleos? Nós temos apenas um núcleo, mesmo que esteja no plural. Professoras. E aí, qual é a classificação desse sujeito? Ele é um sujeito composto? Vejam bem, eu tenho um núcleo só, ou seja, não é um sujeito composto. É um sujeito simples? O sujeito simples tem apenas um núcleo. Ou é um sujeito indeterminado composto? Ou é um sujeito indeterminado simples? Bom, eu identifiquei o meu sujeito, estamos vendo o nosso sujeito, logo nosso sujeito é simples. Vamos para mais um? Olha só, assinale a opção com frase que apresenta sujeito indeterminado. Qual é? Vamos lá? O sujeito indeterminado, né? Normalmente vai aparecer aí na terceira pessoa ou vai aparecer com a partícula ser, estão lembrados? Ó, já amanheceu. Nesse caso, eu estou tratando de um verbo que é fenômeno da natureza, ou seja, é um sujeito que não existe, não é? Ó, pediram muito dinheiro por aquele equipamento. Pediram? Quem pediram? E está pedindo um sujeito indeterminado. Ué, quem pediram? Não aparece aqui na minha oração, não é verdade? Então temos aí o sujeito indeterminado. Pediram muito dinheiro por aquele equipamento. E só revisando aqui, resumindo o que vimos na aula de hoje, vejam bem, nós vimos os tipos de sujeito, vimos o sujeito simples, vimos a classificação do sujeito. Sujeito simples, de um núcleo só, sujeito composto, que tem mais de um núcleo. Temos também o sujeito oculto, que não aparece na oração. O sujeito indeterminado, quando a gente não consegue determinar quem ou o que é o sujeito. E o sujeito inexistente, quando se trata de uma oração impessoal. Bom, eu desejo bons estudos para você. Nos vemos na próxima aula. Até lá!